Boa noite, irmãos. Paz e a graça de Jesus, amém? Amém. Meditar na palavra com vocês. Temos estudado Romanos, lido aqui em Romanos 8. E hoje um pequeno trecho, versos 33 e 34. Romanos 8, 33 e 34. Diz assim a palavra: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo, Senhor, fale conosco. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse culto, pela oportunidade de estarmos juntos, pela comunhão, pelo cântico, pela intercessão e pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela revelação, por essa palavra tão preciosa que é a carta aos Romanos, pelas maravilhas que o Senhor revelou através da vida do apóstolo Paulo e que hoje podemos meditar na Tua palavra e aprender tanto. Nós queremos Te louvar e queremos Te agradecer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos pensando aqui juntos, meditando sobre esse tema, pensamentos transformados. Emoções redimidas, pensamentos transformados, emoções redimidas. Temos refletido sobre as consequências da conversão no nosso interior. Somos de fato pessoas convertidas no nosso interior, no nosso coração, nas nossas emoções, na nossa mente, o nosso pensamento? O quanto a nossa fé e as nossas convicções afetam a nossa vida interior? Essa pergunta. E por isso nós estamos aqui com a ajuda de Romanos capítulo 8, fazendo aqui inicialmente 4 perguntas à nossa fé. 4 perguntas às nossas convicções. Vamos recapitular aqui aquilo que nós já vimos. Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta que nós vimos aqui juntos, que está no capítulo 8 de Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Meditamos um pouco nesse texto e nas suas consequências na sua vida, pensando a questão da vida de oração, da nossa vida de oração. A terceira pergunta, que é a pergunta de hoje, que Paulo faz no capítulo 8 de Romanos: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? E a quarta pergunta para a nossa meditação, próxima semana: quem nos separará do amor de Cristo? Pois bem, nós gostaríamos de hoje, pensando um pouco sobre a questão da culpa. Culpa e aprovação. Qual de fato é o lugar da culpa na nossa vida? Na sua vida? A presença da culpa. Como isso é importante? Ou a necessidade de aprovação? De
aceitação. E eu diria aqui inicialmente a vocês que é total. A gente teria que fazer aqui um exercício para você começar a lembrar como nós lidamos com culpa o tempo todo. A vida toda. A vida toda lidamos com culpa ou com a sensação de culpa. E essa sensação influencia a nossa vida em tudo o que nós fazemos. Porque nessa vida a gente presta contas. Em primeiro lugar, nós prestamos contas à nossa própria consciência. Você presta conta à sua própria consciência. Certo ou errado, a sua consciência te cobra com relação à vida, com relação às decisões, com relação à maneira com que você vive. E às vezes você sofre a condenação da sua própria consciência, que é forte. Para alguns isso é muito forte, para alguns é menos forte, mas todos nós lidamos com a culpa diante da nossa consciência. Em segundo lugar, nós prestamos conta às outras pessoas. Vivemos em sociedade, vivemos em família. A gente tem que prestar conta para os outros da nossa vida o tempo todo. E ali vai novamente nossa relação de culpa, aceitação, pertencimento, sou aprovado ou desaprovado pelas pessoas. O tempo todo nós estamos pensando nisso. E por último, mas não menos importante, mas mais importante, nós prestamos contas a Deus. Tem um aspecto aqui religioso, espiritual, prestamos contas a Deus. Há também em nós, no nosso interior, uma relação de culpa e aprovação diante de Deus. Muitas vezes é representado pela igreja, né, o corpo de Cristo. Você se sente aprovado ou rejeitado por Deus através da própria igreja, da reação da igreja em relação a você. Mas nós temos também essa relação íntima e direta com o próprio Deus. E como é que eu me sinto diante de Deus? Culpado? Então, eu estou querendo aqui lembrar vocês que nós somos observados, avaliados, julgados o tempo todo. Somos condenados, absolvidos, somos amados ou somos rejeitados, mas experimentamos isso nas coisas mais básicas da vida. Deixa eu dar alguns exemplos. Por exemplo, quando um ato simples como o de comer, pode envolver culpa. Você pode comer e se sentir culpado, pelas mais diferentes razões. Não devia ter comido isso, não posso comer isso. Mas como? Uma coisa tão simples. Pode provocar culpa ou pode nos trazer a forma com que nos vestimos. Por que nós nos vestimos como nos vestimos? Nós vestimos para quem? Nós vestimos e nos vestimos, você pensa, não, eu escolho as roupas que eu quero vestir, eu me visto do jeito que eu quero. Você pensa. Quando você se veste, você está pensando no julgamento alheio. Como as pessoas me verão? A que tipo de grupo de pessoas eu quero pertencer? O que eu quero comunicar? Eu quero ser admirado pelas pessoas. Ou não, às vezes você pode... Eu estou dando exemplos práticos, né, de como somos influenciados o tempo todo e como a questão da culpa, aprovação, rejeição está presente na nossa vida desde as pequenas coisas. Você pode estar em busca da aprovação, mas você pode, pelo contrário, você pode se vestir ou se comportar querendo que as pessoas te desaprovem. Te olhem como um estranho, como um diferente, porque é esse exatamente o que você quer provocar nas pessoas.
Interessante, né? Onde nós moramos, a sua casa, o lugar onde você mora, o bairro onde você mora, a cidade, ou até o país onde você mora, pode provocar rejeição ou aproximação. O seu trabalho, se você trabalha, a carreira que você tem, o que você estudou, o que você conseguiu estudar, ou se você não conseguiu estudar, tudo isso vai influenciar se somos julgados, condenados, rejeitados ou aceitos numa sociedade, numa comunidade, num grupo. Os nossos relacionamentos, as pessoas com quem nos relacionamos, elas nos julgam. Seja o seu ambiente familiar, sua própria família, sua família te julga o tempo todo. A gente presta contas, em primeiro lugar, na família. A sociedade, vizinhos, igreja, poderia dizer, claro, a sua participação na igreja está sob julgamento. Formal ou informal, a gente querendo fazer isso de uma maneira leve ou ostensiva. Somos bons crentes? Participamos ativamente da igreja? Tudo isso é uma forma de julgamento, aceitação. E a minha vida espiritual? Como é que eu me sinto diante de Deus? Eu tenho uma relação com Ele, eu faço aquilo que eu acredito que lhe agrade. Existem coisas que eu sei que eu deveria fazer, como ler a Bíblia, orar, nem sempre consigo. Como é que eu me sinto diante de Deus em relação a essas coisas? Muitas vezes, culpado. Sem falar da presença do mal na nossa vida. Do pecado, propriamente dito. Quando nos relacionamos ou caímos em pecado ou nos deixamos nos envolver pelo mal, isso traz alguma coisa em nós, em relação aos outros, em relação a Deus, em relação à minha própria consciência. Percebe? Que falar de culpa e aprovação é falar da própria vida. E que dependendo da forma com que a sua fé te traz coisas concretas, isso vai mudar a forma de você encarar todas essas coisas. E a nossa fé precisa influenciar a forma com que lidamos com a culpa. Deixa eu dar alguns outros exemplos aqui da forma com que nós lidamos com a culpa na nossa vida. Algumas reações que nós temos. E que eu coloco aqui não necessariamente como reações positivas, mas fugas ou tentativas de lidar com isso que todo mundo tem que lidar e que é muito difícil. Primeiro, o perfeccionismo. Como é que eu lido então com a culpa, com a cobrança que existe aí com relação a mim, meu comportamento, minha vida, o que eu sou? Existe um caminho, é o caminho do perfeccionismo. Essa é a pessoa que procura então fazer tudo perfeito. Se eu sou julgado, então o caminho é não errar. Tudo que eu fizer eu vou fazer perfeito. Porque se eu não errar, não serei julgado, não serei condenado por ninguém. Eu não quero a reprovação das pessoas. Não quero ser reprovado. Então eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance e fora do meu alcance. Pessoas perfeccionistas sofrem muito. Não sei se você é perfeccionista. Porque a realidade da vida é que a gente não consegue ser perfeito, não consegue fazer as coisas de maneira perfeita, você não consegue ser perfeito no seu trabalho, você não consegue ser perfeito nos relacionamentos, você não consegue. O fim do perfeccionismo é a frustração. A gente simplesmente não dá conta, mas esse é um caminho, tem quem tente. Não vou errar, não vou dar motivo para que se falem de mim, não vou. E tem uma outra questão, não sei se podemos chamar de perfeccionismo,
mas está dentro ainda desse caminho, que é a pessoa que quer agradar e ser aprovada sempre, ela não sabe dizer não para as pessoas. Porque ao dizer não para as pessoas, eu já estou sendo reprovado, né? Quer dizer, eu já vou ter uma reprovação aqui. Isso está dentro dessa filosofia perfeccionista. Então eu vou atender todo mundo. Tem gente que é assim. Não dá conta dos compromissos de fazer as coisas, de assumir, mas não sabe dizer não. Porque tem medo de dizer não. Porque não quer contrariar o outro. Porque não quer ser desaprovado. Quer ser aprovado por tudo e por todos o tempo todo. Esse é o caminho do perfeccionismo. Não preciso dizer que é um caminho que não vai ser bom para nós. E não é o caminho bíblico. Há um segundo caminho, diferente, vai numa direção oposta, bem diferente. É o caminho do cinismo. O cinismo, ele tem uma outra atitude. É o desprezo pela opinião dos outros. A pessoa se enche de coragem, não sei de onde, para dizer, eu não me importo com a opinião dos outros. Podem falar o que quiserem de mim. Aliás, eu não quero agradar ninguém. Se quiserem me julgar, julguem. Se quiserem me condenar, eu não me importo. Para que eu vou me importar com a opinião das pessoas? Isso é um outro caminho. Um caminho interessante. Parte desse caminho é a pessoa falar assim, aliás, eu quero mesmo ser diferente, eu não quero me misturar com as pessoas, não preciso das pessoas para viver, me dou muito bem sozinho, não preciso de ninguém. Muitas vezes as pessoas tomam essa perspectiva individualista. Quero ser diferente de todo mundo, quero ser do contra. Se você é a favor, eu sou contra. Já sou contra só porque você é a favor. Tem gente que tem o prazer de contrariar. Se você está fazendo X, eu vou fazer Y só porque você é X. Esse é o caminho do cinismo. Como se a gente conseguisse, de fato, romper com as pessoas e a opinião das pessoas não importassem. É uma fuga, uma ilusão. Eu estava pensando sobre essa atitude cínica de tentar lidar com a reprovação e a culpa de uma forma, não me importo. Aliás, o mundo que se exploda. Eu estava pensando sobre isso e pensando sobre a atual e perigosa atração que o terrorismo tem tido aos jovens. E isso dentro de países sem tradição de terrorismo. Como essa atitude e isso que a gente ainda não está entendendo, não conseguimos entender ainda o que está acontecendo e por que está acontecendo. Por que em países da Europa, por exemplo, jovens saem de suas casas, de seus países, tentando entrar na Síria para se tornar um terrorista do Estado Islâmico? Sabe o que é? São pessoas revoltadas com a vida, revoltadas com a sociedade, não se sentem amadas, foram rejeitadas, às vezes abusadas na sua infância, odeiam o mundo, odeiam a sociedade, falaram, está ali um povo que odeia o mundo e odeia a sociedade. Talvez seja esse o caminho. Triste isso, né? Que existam pessoas que lidam com a rejeição dessa forma. Eu vou ajudar a destruir o mundo. Está aí. Aí. Tem brasileiro também indo para lá. Tudo isso tem a ver com culpa, aceitação, como nos vemos, como vemos as pessoas. Há ainda um terceiro caminho aqui que eu queria pontuar, que é o politicamente correto. Esse é o caminho onde a gente tenta dizer assim, olha, ninguém tem o direito de julgar ninguém. Eu vou adotar uma postura de neutralidade. A coisa vai funcionar da seguinte forma, cada um cuida da sua vida,
Você vai ser do seu jeito, eu vou ser do meu. No que for possível, a gente não interfere um na vida do outro. Né? Cada um tem o sexo que quer, cada um mora onde quiser, cada um se comporta da maneira que quiser, contanto que a gente não agrida um ao outro, consiga viver em relativa paz, será assim. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque somos seres sociais. Duas coisas, nós somos seres sociais e seres morais. Por sermos seres sociais, nós vivemos em comunidade, em sociedade. A minha vida tem a ver com a sua. Nós interagimos, nós moramos juntos, nós precisamos morar juntos, interagir. Não tem jeito de eu dizer, sua vida não tem nada a ver com a minha, porque tem. Segunda coisa, somos seres morais. Existe moralidade em nós, querendo ou não, sendo cristão ou não. Nós temos padrões morais. E quando eu me encontro com outro ser humano, é claro que eu vou olhá-lo segundo a minha perspectiva moral. Não tem como eu dizer que eu posso olhar para o meu próximo com um olhar neutro. Não existe. Então, politicamente correto também é uma fuga que vai dar certo só até a página 2. E é claro que como cristãos a gente sabe que isso não dá certo porque a vida do outro importa. Então eu não posso dizer para o meu irmão, vive do jeito que você quiser, porque se eu amo, eu sei que eu não posso dizer isso para ele. Há mais uma coisa que eu queria compartilhar antes de entrar no nosso texto. Que é esse fato aqui. A maior cobrança vem sempre de dentro de nós. Algumas pessoas poderiam dizer algo como isso. Olha, verdade, pastor, é que eu detesto cobrança. Se tem uma coisa que eu não consigo lidar é com cobrança. Se as pessoas não tivessem essa mania de querer cobrar os outros, ou pedir satisfação, ou condenar, ou rotular, nós não teríamos problemas no mundo, na vida. Eu, por exemplo, não teria problema. Alguém diria. O que muitas vezes a gente não entende é que o problema real não é a cobrança. E nem a condenação, mas a reação que nós temos diante da cobrança. Se eu penso que o meu problema é a cobrança, não é a cobrança, é como eu me sinto quando sou cobrado. Essa é a questão. Como eu me sinto. Esse é o meu senso de dívida. O que essa cobrança desperta em mim? Ou por que eu me sinto cobrado? Ou por que eu me sinto mal? Essa é a questão. É importante pontuar isso, porque a cobrança externa, a condenação, a rejeição, ela sempre vai existir. Ela está ali nos esperando, na esquina. A questão é como eu me sinto. Importante você entender isso. Porque, então, o nosso principal acusador, o tribunal que mexe conosco, está dentro de nós, não está fora. Porque tem a ver com o meu desejo de ser aceito, meu desejo de ser perdoado, meu desejo de ser amado. Dependendo de como eu lido com essas coisas, ser aceito, ser perdoado, ser amado, a forma com que eu me relaciono com tudo isso que acontece fora de mim, pode mudar completamente.
Mas vamos lá. O que Paulo nos diz? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Nesses últimos dias, por causa dos acontecimentos políticos, por causa da mídia, talvez alguns acompanham mais, outros acompanham menos, mas alguns termos, palavras começaram a fazer a gente entender algumas coisas, né? Por exemplo, uma expressão que talvez muitos saibam o que significa aqui, do noticiário político, é a expressão foro privilegiado. O que é o foro privilegiado? É esse direito ou essa condição que algumas autoridades governantes têm de não serem julgados pela justiça comum, mas serem julgados apenas por tribunais superiores. Então, isso é chamado de foro privilegiado. Você já deve ter visto várias vezes no noticiário, né? O político tal foi acusado, mas ele não pode ser julgado pelo juiz Sérgio Moro, que é justiça comum. Ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado. Isso é uma forma de proteger o cargo público de algum tipo de perseguição. É uma lei polêmica, não quero entrar nisso. Mas nós acabamos então a nos familiarizar com algumas dessas coisas, que existe então um tribunal acima dos outros tribunais, o chamado Supremo Tribunal Federal. A última instância. Uma justiça que está acima da justiça comum. Interessante isso. E isso a gente vai lá aprendendo. Que no nosso sistema de justiça, né, o juiz deu uma sentença, você pode recorrer. Você tem advogado, você pode recorrer a uma instância superior até chegar lá no topo. A última palavra é desse Supremo Tribunal Federal. Uma justiça acima da justiça. Recentemente, quando um juiz mandou bloquear o WhatsApp, um ministro do Supremo revogou essa decisão e mandou liberar. Então, é um juiz que pode mandar refazer uma decisão ou mudar uma decisão de um juiz da instância comum. Interessante. Quando eu olho para um texto como esse, o que Paulo está querendo dizer? Eu acredito que ele está nos explicando, irmãos, existe uma instância superior de justiça, na qual toda a outra justiça que possa existir está submetida. A instância superior da qual não cabe apelação não é o Supremo Tribunal Federal, não é a Corte Suprema dos Estados Unidos, por exemplo. O tribunal dos tribunais, do qual não há apelação, é esse tribunal divino. Há um juiz que está acima de todos os outros, que está acima de toda e qualquer instância. O juiz supremo, o juiz do universo, é Deus. E Paulo está dizendo o quê? Para mim e para você, que somos cristãos.
Ele está dizendo, irmãos, nossa causa já subiu para a última instância. Nossa causa está com o juiz supremo. Nenhum outro tipo de juiz, com autoridade ou sem autoridade, pode nos condenar. Nosso caso já está lá. É isso que ele está tentando trazer à memória e despertar nossas convicções. Por que lidamos com a culpa e a necessidade de aceitação, como nós fazemos hoje, sem entender que aquele que poderia nos julgar e nos condenar de forma definitiva e inapelável, não nos condenou? Usando a linguagem bíblica aqui, nos justificou. Essa verdade, meus irmãos, deveria provocar uma grande diferença na minha e na sua vida. Guarde isso. Se você já ficou revoltado, né? Por que político tem foro privilegiado e eu não tenho? Eu que sou um cidadão honesto e de bem. Acabo de fazer uma importante revelação. Você tem foro privilegiado. Porque você não será julgado pela justiça comum. Você será julgado, e foi julgado já, pela justiça suprema. E se estamos em Cristo, mortos e ressurretos com Ele, fomos absolvidos, fomos justificados, estamos livres, limpos. Essa verdade precisa fazer diferença na nossa vida. Quem está dizendo isso é um Paulo, que lidou com a rejeição, o julgamento e a condenação sua vida toda. É ele que está dizendo isso. Toda. Do seu primeiro dia como cristão até o seu último, tudo que ele experimentou foi julgamento, condenação, rejeição. Saulo se converte. Suas primeiras semanas de crente. Bom, primeiro precisou um profeta, o Ananias, ser mandado por Deus, e o profeta ainda questiona, Deus, você tem certeza que o Saulo converteu, que é ele mesmo, que eu tenho que ir lá? Vai lá. E ele vai. Ele percebe que, e aí Deus o usa, Saulo estava cego, Deus usa a vida de Ananias, enfim, passa por aquele processo de conversão. Barnabé o encontra e ele é levado para Jerusalém para conhecer os outros discípulos. O que acontece? A igreja tem medo dele. A igreja o rejeita. Não, esse cara nos perseguiu, esse cara mandou prender cristãos. Ele é um infiltrado. Ele está fazendo isso para vir e nos prender a todos. Você já pensou, Saulo, novo convertido, experimentando o amor de Deus, chega na igreja, a igreja existente, a igreja fala, olha, você tem certeza que esse cara se converteu? Desconfiança. Paulo enfrenta a rejeição. Mas isso passa, depois eles percebem que Paulo era de fato um cristão. Mas logo que ele se torna um missionário, Paulo passa a ser perseguido e condenado pelos judeus. Agora os judeus o consideravam um traidor. E queriam matá-lo. Muitos planos para matar Paulo foram feitos, muitas perseguições. Foi apedrejado, foi preso. Ele lidou com tudo isso. Se não bastasse isso, os próprios romanos, por causa dos judeus, aceitaram a acusação contra Paulo. Paulo, o fim da sua vida é um Paulo preso.
apelando a instâncias superiores. Vai falar com o governador, e quando ele é julgado pelo condenador, ele apela para César. Dentro do modelo romano, se você apela para César, significa que você quer que seu caso seja julgado pelo próprio César. Agora, César não julga nada. Ser julgado por César é assim, né? Eles pegam um prisioneiro, põem lá na frente, alguém rapidamente diz no ouvido do César, esse aí é um profeta cristão judeu, tal, lá. E aí o César vai fazer dedinho para cima ou dedinho para baixo. Dedinho para cima é manda soltar, dedinho para baixo é mata, crucifica, joga para os leões, faz qualquer coisa com ele. Atos não nos conta qual foi o fim, o que aconteceu com Paulo, mas ele passou por esse julgamento. Então, não estamos falando de alguém como eu e você, que se Deus quiser, nunca vamos passar por julgamento nenhum, não vamos ter que responder à justiça. Mas nós estamos falando de alguém que sofreu rejeição, condenação, julgamento, sentença, sua vida toda, depois de cristão. E que aqui está dizendo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai condenar aqueles que são do Senhor? Que acusação existe contra aqueles pelos quais Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Você está entendendo? Ele entendeu que o caso dele já estava lá, ó, no Supremo Tribunal dos Céus. Quem dava a última palavra sobre sua vida é o próprio Senhor. Deixe-me só afirmar mais algumas coisas aqui sobre esse texto. Que ele nos fala e que é muito importante. Primeiro, ele diz que somos escolhidos de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ser escolhido é alguma coisa que traz a nós um sentimento de aceitação muito importante. A relação entre ser escolhido ou ser rejeitado é alguma coisa que a gente lida desde a nossa infância. Do menino que, ainda pequeno, na rodinha de futebol, são escolhidos aqueles que vão jogar, e ele vai ficando, e não é escolhido, e de repente ele sobra. Já tem 2 times, ele sobrou. Ah, você fica para o próximo. Não fui escolhido. Fui rejeitado. Você vai crescendo, lidando com rejeição e aceitação. Se você é o bom do futebol, o craque, você é o primeiro a ser escolhido. Mas se você é ruim, se você é gordinho, se você é fraco, você é rejeitado, você não é escolhido. A menina, a adolescente, vai crescendo e vai formando sua personalidade no sentimento de qual é a rejeição e a atração que os meninos têm por mim. E o quanto isso faz diferença na vida delas e na formação, o quanto sou aceita, querida, desejada, popular, e o quanto sou rejeitada, desprezada. Me escolheram ou me rejeitaram? E é assim, com todos nós. De repente somos adultos, ou que aprendemos a lidar com isso, a trancos e barrancos, ou somos pessoas com sérios problemas emocionais. E aí Paulo diz, você é um escolhido de Deus. A gente tem que entender as implicações
cósmicas, todas as implicações disso. Eu não sou um rejeitado, eu sou um escolhido. Entende? Eu não fiquei de fora, eu estou dentro. Que outra rejeição vai importar depois que eu entendi que Deus me escolheu, me aceitou? Alguém no universo disse, você, eu quero você. Que outra rejeição importa? Se esse que pode transformar minha vida, mudar minha vida, que pode fazer alguma diferença, de fato disse, eu quero você. Isso tem que fazer diferença na minha vida. Eu sou um escolhido de Deus. Eu não fiquei de fora. Eu não sou um rejeitado. Paulo também diz que somos justificados por Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por eles. Justificado, não condenado. Nós morremos de medo de sermos condenados. Declarados culpados e condenados. Dizer, ó, você, não quero nada com você. Não vale a pena viver ao seu lado. Você só faz coisa errada. Aliás, você não faz nada certo. Então, quem quer viver com você? Ninguém. Rejeição, condenação. Mas aqui diz que nós fomos justificados. E é muito interessante essa palavra, porque não está dizendo, você é justo. Está dizendo, você foi justificado. Isso significa que você foi tornado justo. Significa que você não é justo por si próprio. Não significa que você... Não é que não existe acusação contra você. Existe. Mas a pena foi paga. Você foi tornado justo. Você cumpriu a pena. Você não deve mais a justiça. É isso que é dito de nós. Nós não devemos mais a justiça divina, porque, embora culpados, a pena foi cumprida. Foi pago. E não foi paga por nós. Foi pago por Jesus. Ele nos substituiu. Pagou no nosso lugar. Essa semana, o Papa foi visitar Auschwitz, campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Interessante que ele está lá, o campo de concentração, vocês sabem, do maior massacre do tempo na época nazista, onde milhões de judeus foram mortos. E Auschwitz é o campo de concentração mais famoso, onde milhares dessas mortes aconteceram. O Papa foi essa semana lá visitar, enfim. Mas eu achei interessante que ele foi visitar a cela de um padre que morreu em Auschwitz, chamado Maximiliano Kolbe. E que teria dado a sua vida por outro preso. Eu vi aquela história e falei, interessante, deixa eu tentar entender o que aconteceu, porque eu achei interessante essa história. Então, a história diz que esse padre, também ali, polonês, naquela época do nazismo, foi preso, estava preso, foi levado ao campo de concentração, como muitos outros. Não era judeu, não só judeus eram presos, prisioneiros políticos, aqueles que contrariavam o nazismo de diferentes formas, eram presos também. E ele foi preso também. E o que aconteceu, que a história conta, é que um preso fugiu.
de Auschwitz. E aí o comandante disse que, por punição ao preso que fugiu, 10 presos deveriam morrer. Por esse preso que fugiu, 10 presos iriam morrer. A sentença era morte por fome, deixados lá abandonados sem comida e sem água. Eles escolheram aleatoriamente 10 homens que iriam morrer. E nessa, um dos homens, eu não anotei aqui o nome dele, ele começa a pedir clemência, misericórdia pela família dele, a esposa e filhos que ele tinha. E nisso, Maximiliano Kolbe, esse padre, diz então ao comando e diz assim: eu quero tomar o lugar desse homem. Eu me ofereço para morrer no lugar dele. Deixa ele viver. Eu sou um velho, não presto para nada, assim, ele disse. Me deixe morrer no lugar dele. E eles deixaram ele tomar o lugar daquele homem. A história conta que 2 semanas depois, sem comida e sem água, aliás, conta-se a história e os depoimentos que todos os dias, aquele padre e os presos condenados à morte numa cela, faziam suas reuniões, oravam, cantavam. Sempre que alguém aparecia lá, eles estavam com essa mesma atitude de oração, de cantar. 2 semanas depois, sem comida e sem água, 4 prisioneiros ainda estavam vivos. Entre eles, o padre Kolbe e mais 3 prisioneiros. Como eles precisavam da cela, queriam desocupar aquela cela, eles decidiram então dar uma injeção letal de ácido nos prisioneiros e matá-los ali naquela hora. E ainda conta que quando eles foram fazer isso, calmamente, Padre Kolbe estendeu o seu braço, sem demonstrar medo ou qualquer tipo de preocupação, sofrendo ali a sua execução. Isso me fez lembrar um outro texto de Paulo, quando ele diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E aí ele diz uma coisa interessante: dificilmente haverá alguém que morra por algum justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Eu gosto dessa afirmação de Paulo, onde ele diz: talvez por alguém bom a gente tenha vontade de morrer. Alguém pode oferecer sua própria vida. Mas quem morreria por aqueles que são maus? Quem daria sua vida por pessoas que não valem a pena? Aquele padre fez alguma coisa que provavelmente nenhum de nós faria, né? Ele deu a sua vida por um pai de família, alguém que tinha esposa e filhos. E esse homem pelo qual ele deu sua vida sobreviveu ao Holocausto, né? E pôde depois rever sua família. Mas Cristo não morreu por justos, morreu por ímpios. Morreu por pessoas que faziam mal e que fazem o mal. Ele morreu no lugar delas. É por isso que nós somos justificados. Agora pensa, o peso de entender isso com relação a todas as acusações, culpas, condenações, rejeições que eu e você podemos carregar na nossa vida.
Se Cristo fez isso por você, se você foi tornado justo por causa de um amor tão grande, como podemos nos deixar abater por qualquer acusação? E por último, Paulo ainda diz que Cristo intercede por nós. Ele diz assim: foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Isso também é uma expressão que merece muito cuidado. Ele intercede por nós. O que é que significa? Nós temos uma defesa permanente. Preste atenção nisso, porque não está dizendo ele intercedeu por nós, está dizendo ele intercede por nós. Significa que eu e você temos um advogado. Alguém que, quando eu precisar de defesa, essa pessoa vai tomar a minha defesa. Você não vai saber a importância de um advogado até você precisar de um. Imagina que você está numa enrascada, você foi preso. Imagina qualquer coisa aí, justa ou injustamente. O fato é que você está preso. Aí alguém te faz lá, né, dentro da delegacia, de onde te levaram, te faz uma pergunta simples. Fala, você tem advogado? Aí, não. Aí vem a segunda pergunta. Você conhece um advogado? E você diz, não. E aí você percebe que você está lascado. Não importa se você é inocente, importa se alguém vai conseguir provar que você é inocente. Questão, meus irmãos, nós podemos ter esse senso de segurança porque nós temos um advogado que não é qualquer advogado. É alguém que tem acesso a essa instância superior. Porque diz aqui, né, o texto, que ele morreu, mas ressuscitou, e onde é que ele está? À direita de Deus, do lado do juiz. E intercede por nós. Eu não preciso me preocupar com a minha defesa. Cristo está preocupado com a minha defesa. É impressionante se eu entendo o que isso significa. Uma outra sensação, para você entender um pouco, a doença, por exemplo, é alguma coisa que nos deixa com esse senso de impotência e medo muito grande. Quando você está doente, quando você é internado, quando você tem que passar por uma cirurgia, quando você recebe um diagnóstico, você fica, o mundo cai. Você fica com medo, porque em quem eu vou confiar? E agora? E aí, meus irmãos, é tão bom quando você encontra um médico e esse médico diz para você, fica tranquilo. O que você tem, nós conseguimos tratar. E mais, eu vou te acompanhar. Você fica tranquilo. Até o fim do seu tratamento, eu vou te acompanhar. Tudo que acontecer, eu quero saber, e nós vamos fazer exames. Fica tranquilo. Aí você... Tem alguém que entende, é um especialista, ele está olhando para mim e ele está preocupado com o meu problema. Ufa. É isso. Cristo é isso na nossa vida. É um especialista que diz, pode deixar, eu estou cuidando de você. Pode deixar. Fica tranquilo. O seu problema está nas minhas mãos. E eu tenho o melhor tratamento. O que eu quero dizer, irmãos, concluindo. Sabendo de todas essas coisas, o cristão ele não pode ter a mesma autoestima de alguém que não é cristão. Me desculpe. Nós não temos o direito de ter a mesma fragilidade emocional de alguém que não tem Cristo.
Não podemos ter a mesma sensibilidade a críticas de alguém que nunca entendeu o Evangelho, porque o que nos foi dado não foi dado a quem não entendeu ainda. Então eu e você temos todas as razões do mundo para sermos pessoas diferentes, seguras, estáveis, com autoestima. Gente que olha para cima, que levanta a cabeça, que se sente amado, que se sente justificado, que se sente perdoado, que se sente aceito, que se sente gente. Porque o juiz do universo te aceitou, te escolheu. Nós não temos o direito de viver de cabeça baixa, choramingando pelos cantos e mendigando o amor das pessoas como as outras pessoas fazem. Isso é um desrespeito à graça de Deus. É como a criança que ganha o presente mais caro, mas ela briga com um irmão que ficou encantado com a embalagem. E toma a embalagem do irmão, né? O pacote, né? O embrulho. Você já viu isso quando a criança fica mais encantada com o embrulho do que com o presente? Quem se diz cristão recebeu a graça, mas fica mendigando a aceitação das pessoas, está fazendo a mesma coisa, está dizendo, eu sei, Deus, que você me aceitou, me escolheu, me salvou, mas eu me sinto tão rejeitado pelas pessoas. O que você acha que você está dizendo para Deus? Não faz sentido. Precisamos viver de acordo com aquilo que a gente acredita. Isso precisa fazer diferença no nosso coração. A palavra final sobre quem somos vem de Deus. Quem é você? Deus tem a última palavra. A sua honra, a sua identidade está em Cristo. Não pode ser a sua aparência física. Não pode ser sua condição social, não pode ser o seu grau de escolaridade, não pode ser aquilo que você conseguiu construir na vida, não pode ser quantos filhos você tem e que tamanho é a sua família, não, sua identidade não pode ser baseada em nenhuma dessas coisas. E sim, que relação você tem com esse Deus que te criou e que te salvou? Paulo diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que Deus ainda não fez, Ele ainda vai fazer. E a gente aguarda o fim de todas as coisas. Onde aquilo que eu ainda não entendo, eu vou entender, aquilo que eu não recebi, eu vou receber. Mas eu vou contente, com fé, em direção ao meu Senhor. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tão grande amor. Muito obrigado, Senhor, por uma revelação tão preciosa. Nós pedimos perdão se muitas vezes não temos consciência de tudo isso que foi feito por nós, pela nossa vida. E que não há razão para temermos a rejeição dos homens, a condenação dos homens, se o justo juiz não nos condenou e nem nos rejeitou. Perdoa, Senhor. Se muitas vezes
olhamos para fora, para as circunstâncias e nos abatemos. Queremos ser pessoas diferentes, seguras, justificadas, justas diante de Ti, pessoas inteiras. Cristão que vive contente, de cabeça erguida, respondendo o seu chamado diante de Deus. Chega de medo, chega de angústia. Nos faça olhar para Cristo, nos faça olhar para aquilo que já recebemos através do Evangelho e que isso traga vida de fato a nós. Nos dá um coração curado, transformado. É isso que nós precisamos, Senhor. Nos dá essa consciência a cada dia de tudo que foi feito por nós. Nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.